sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. No último episódio falamos sobre emoções fortes e hoje vamos avaliar o veneno do silêncio perante as emoções. O meu nome é Mário Portela. Fica até ao fim, que estás no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. És o teu maior crítico? Queres descomplicar a tua mente? Descobre como no livro Não Te Preocupes, o guia para tu pensar naquilo que interessa. Aprende a cortar o ciclo do excesso de pensamentos e a viver uma vida mais leve, mais positiva, mais consciente. Procura hoje nas lojas da Amazon Não Te Preocupes, o guia para pensar no que interessa. Sabias que tu, eu, todos nós somos de uma ou de outra forma fugitivos emocionais e muitos de nós não sabemos? Neste exato momento, enquanto ouves a minha voz, há uma parte de ti que está em constante cálculo de rotas de fuga. Não é um cálculo baseado em coisas reais, não são perigos reais, mas de algo muito mais insidioso, as tuas próprias emoções. E antes que me digas que isso não se aplica a ti, que sabes lidar bem com as tuas emoções, deixa-me fazer-te uma pergunta muito simples. Quando foi a última vez que sentiste ansiedade e simplesmente ficaste ali, quieto, a observar a ansiedade, sem tentares fazer coisa alguma para a eliminar? Quantas vezes sentiste raiva e ficaste ali, a tentar entender o teu processo de raiva? Ficaste em silêncio, certo? E isso é o silêncio típico de um fugitivo emocional. Esse é o veneno do silêncio. Vivemos numa época extraordinária, onde conseguimos encomendar comida com um toque no telemóvel, onde temos acesso instantâneo a qualquer informação que queiramos, onde a tecnologia nos promete soluções imediatas para quase tudo, onde até tens inteligência artificial para te responder ao que a tua inteligência natural não consegue. E foi neste contexto de gratificação instantânea que nós desenvolvemos a mais perigosa das expectativas, que as nossas emoções também devem ser controláveis com um simples toque, como se fosse uma app do teu telemóvel. Mas aqui está a verdade brutal, a verdade que muitos não querem falar. Tu não és o comandante das tuas emoções. Tu és, na melhor das hipóteses, um negociador interno das tuas emoções. E como qualquer bom negociador sabe, às vezes a melhor estratégia é simplesmente sentar-te à mesa, ouvir, para realmente conseguir avaliar. Deixa-me apresentar-te o conceito que vai revolucionar a forma como eventualmente vês a tua vida emocional. A intolerância ao desconforto emocional. Já ouviste falar? A intolerância ao desconforto emocional é o fenómeno pelo qual nós acreditamos que não conseguimos lidar com emoções desconfortáveis e, por isso, tentamos desesperadamente escapar disso. Tentamos desesperadamente evitar estar numa postura de desconforto emocional. Na verdade, é como ser um bombeiro que, em vez de apagar incêndios, os alimenta com gasolina. Imagina por um momento que as tuas emoções são como o tempo meteorológico. Quando está a chover, não ficas indignado com as nuvens, não gritas com o céu, não tentas negociar com a natureza. Aceitas que está a chover, pegas num guarda-chuva e continuas a tua vida. Mas quando se trata das tuas emoções internas, aí já é diferente, não é? Aí tu ficas indignado com tudo, ficas indignado contigo e tentas controlar o mais depressa possível. Quando a tristeza aparece, quando entras em pânico, a vozinha lá dentro começa a dizer: isto não pode estar a acontecer. Quando a ansiedade te bate à porta, corres para a primeira distração possível. Quando a raiva surge, ou a reprimes violentamente ou explodes de uma forma descontrolada. E em cada uma destas reações estás a fazer exatamente o oposto daquilo que é necessário fazer. Sabes qual é o paradoxo
mais cruel da condição humana é que quanto mais lutas contra as tuas emoções, mais poder lhes estás a dar. É como tentar não pensar num elefante cor-de-rosa e acabaste de pensar num elefante cor-de-rosa, certo? Tentamos silenciar constantemente as nossas emoções, tentamos envenenar a forma como lidamos com as nossas emoções no interior. A nossa sociedade criou uma espécie de apartheid emocional. Há as emoções boas, que são socialmente aceitáveis, podemos estar alegres, entusiastas, confiantes. E depois há as emoções más, que não devem estar à mostra, têm de ser escondidas, medicadas ou eliminadas. Mas aqui há uma questão. Quem é que decidiu que a tristeza é má? Quem é que determinou que a ansiedade é patológica? Quem é que disse que a raiva é destrutiva? No último episódio abordamos a vergonha, a raiva, a tristeza, exatamente porque são as emoções que nos pautam, que nos controlam, as tais emoções más que temos de controlar. No entanto, pareceu-me que ficou algo por dizer e estamos de volta para falar sobre a intolerância emocional. Tu foste programado desde criança para acreditar que sentir-te mal é mau. Os teus pais, com as melhores intenções, disseram-te não chores, não te preocupes, não fiques zangado. A sociedade vendeu-te a ideia de que uma vida bem-sucedida é uma vida sem sofrimento emocional, uma vida da namastreta, sabes? Positividade da manhã à noite, até explodir ou seres internado. E depois, muitos de nós compram esta mentira. Só que, e se eu te dissesse que as tuas emoções desconfortáveis não são o problema? Se eu te dissesse que o verdadeiro problema é a relação que tu tens com estas emoções? É como se tivesses medo da própria sombra e passasses a vida a correr dessa sombra, sem perceber que ela só existe porque há luz. Bem-vindo ao Quem Cala Consente. Eu sou Mário Portela e hoje quero continuar a desconstruir o mito da psicologia popular que nos diz que tens de te sentir bem para estar bem. Vamos explorar como a intolerância e o desconforto emocional se tornou o teu maior inimigo e, mais importante ainda, como podes transformar esta relação tóxica numa aliança poderosa. Há qualquer coisa que se quebra no ar que respiramos, qualquer coisa que se esconde naquilo que calamos. Olho à minha volta e vejo rostos fechados, cada um na sua dor, cada um magoado. Palavras que cortam fundo como lâminas afiadas. Eu fico aqui parado a ver almas destroçadas. É o veneno do silêncio que nos mata por dentro. O veneno do silêncio que destrói o que sinto. Atacamos quem mais perto, magoamos sem querer. É o veneno do silêncio que nos faz morrer. Anatomia de uma mente que se boicota. Vamos agora abrir o capô do teu cérebro e ver exatamente o que se passa lá dentro quando decides que não consegues lidar com aquilo que sentes. Porque, acredita, há uma ciência fascinante por trás desta autossabotagem emocional que praticas todos os dias. Primeiro, preciso que tu entendas uma coisa que é fundamental. O teu cérebro é um sobrevivente nato, mas também é um péssimo psicólogo. Ele foi desenhado há milhares de anos. Expliquei-te isto no episódio anterior. Foi desenhado para te manter vivo numa savana, por exemplo. Não foi desenhado para navegar nas complexidades emocionais do século XXI. Quando a emoção desconfortável surge, o teu cérebro primitivo, a parte antiga chamada sistema límbico, trata como se fosse um leão à solta. Recordas-te de termos falado disso no episódio anterior? Então vamos desenvolver um pouco mais. Deixa-me explicar-te algo que a maioria das pessoas não compreende.
Existem 3 grandes famílias emocionais que causam mais problemas aos seres humanos. Eu chamo-lhe as 3 tribos do desconforto. A primeira tribo é a tribo da tristeza. Aqui vivem todas as emoções que nos fazem sentir pesados, vazios ou desiludidos. Estamos a falar de desilusão, mágoa, desespero, culpa, vergonha, melancolia, depressão, luto e miséria. Fazem todos parte da tribo da tristeza. São as emoções que nos fazem querer encolher, esconder, desaparecer. E a nossa sociedade tem um problema sério com esta tribo. Vendendo-nos a ideia de que estar triste é estar doente, que a melancolia é patologia, que o luto tem prazo de validade. E depois tens a tribo da raiva. Aqui moram as emoções que nos fazem sentir quentes, agitados, prontos para explodir. Coisas como irritação, frustração, agitação, nojo, ciúme, fúria, ódio. São as emoções que nos fazem querer atacar, gritar, destruir. E esta tribo é especialmente problemática porque a nossa sociedade ensinou que demonstrar raiva é sinal de fraqueza ou perda de controlo. Estas emoções estão desde muito cedo reprimidas e nós engolimos, até ao dia em que explodimos, como se fosse a panela de pressão de que te falei no episódio anterior. Depois, temos a terceira tribo, é a tribo do medo. Aqui habitam todas as emoções que nos fazem sentir pequenos, vulneráveis ou em perigo. Emoções como nervosismo, ansiedade, pavor, terror, pânico, receio. Todas estas emoções que nos fazem querer fugir, esconder, evitar. E vivemos numa época onde esta tribo está constantemente ativada. O medo do futuro, o medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo do sucesso, o medo de ter medo. Agora aqui está a parte verdadeiramente fascinante destas tribos. O problema não são os habitantes destas tribos, não são as emoções em si. O problema são as crenças que desenvolvemos sobre cada uma delas. A tua mente, esse narrador interno que nunca se cala, começa a tecer histórias sobre o que significa sentir estas coisas. Quando surge a ansiedade, a tua mente sussurra qualquer coisa como "Não aguento isto, é insuportável". Quando aparece a tristeza, ela diz "Odeio sentir-me assim, tenho de parar isto". Quando chega a raiva, diz qualquer coisa como "Vou perder o controlo, isto nunca mais acaba". E aqui reside o verdadeiro problema. Não é a emoção que te destrói, são os pensamentos sobre essa emoção. É a história que tu contas a ti próprio sobre o que significa sentir o que sentes. É a crença de que és fraco por sentires medo, patético por teres tristeza ou perigoso por estares com raiva. A neurociência mostra-nos algo muito extraordinário. Quando tu resistes a uma emoção, quando lutas contra ela, tu estás a alimentá-la, ativas exatamente as mesmas redes neurais que a ativam como se estivesses numa situação de perigo real. O teu cérebro não consegue distinguir entre um leão a atacar-te e tu a atacaste a ti mesmo. E depois o que acontece? Bem, eu isso já te falei quase ao pormenor no episódio anterior. Todas aquelas reações químicas, todas aquelas emoções que passeiam no nosso corpo. A ciência revelou-nos que, tal como desenvolvemos uma intolerância emocional, alguns de nós nascem biologicamente mais sensíveis às emoções negativas, sentem-nas mais intensamente, durante mais tempo, com mais frequência. É como ter a pele emocional mais fina. Mas isso não é uma sentença de morte. É apenas necessidade de informação. Se cresceste numa família onde chorar era castigado, onde a raiva é proibida, onde o medo é ridicularizado, aprendeste que certas emoções são perigosas. Se viste adultos à tua volta a usar álcool, drogas ou outras formas de evitamento para lidar com as emoções difíceis, então tu aprendeste a fugir, nem que seja de outra maneira mais criativa. Não te vou falar da boa notícia, porque já te disse no último episódio, neuroplasticidade. Se não sabes o que quero dizer com isto, pois vai ouvi-lo, porque é muito importante que o tenhas ouvido para entender o episódio de hoje. Lembra-te que é necessário parar de envenenar as tuas emoções, parar de envenenar o silêncio em que tens que estar
para entender o que realmente se passa contigo. Cada gesto é uma guerra, cada olhar é suspeito. Construímos muros altos no nosso próprio peito. E eu sinto esta ferida a crescer devagar, como se toda a raiva me viesse a sufocar. É o veneno do silêncio que nos mata por dentro. O veneno do silêncio que destrói o que sinto. Atacamos quem mais perto, magoamos sem querer. É o veneno do silêncio que nos faz morrer. Para de fugir de ti próprio. Agora que já completamos o que se passa no teu cérebro quando decides declarar guerra às tuas próprias emoções, está na hora de aprender e complementar o que já falamos quanto a ferramentas de libertação. Está na hora de aprenderes a fazer as pazes com as tuas emoções. E aviso-te já, não vai ser conversa sobre pensamento positivo ou sobre fingir que está tudo bem, quando não está. Vamos falar de estratégias reais, testadas pela ciência. Coisas que não estão à venda num workshop de fim de semana. E sabes porquê? Porque dão trabalho. A primeira coisa que tens que entender é que não vais aprender a tolerar as tuas emoções difíceis numa tarde de domingo. Dominar, entender, consciencializar-te é como aprender a tocar piano. Ou então a falar uma língua nova. Requer prática, paciência e, acima de tudo, compaixão contigo mesmo nos momentos em que tu falhares. Porque vais falhar. E isso faz parte do processo. Vou ensinar-te uma técnica que pode mudar completamente a forma como lidas com emoções intensas. Vamos-lhe chamar o protocolo PARA. Quando sentires que uma emoção forte está a chegar, a primeira coisa que tens de fazer é parar. Literalmente, para. Literalmente o que estás a fazer. Não tentes fugir, não procures distrações, não comeces imediatamente a lutar contra aquilo que estás a sentir. Simplesmente para. E depois aceita. Aceitar não significa gostar ou concordar. Aceitar significa reconhecer que a emoção está lá, que é real, que faz parte da tua experiência humana. É como aceitar que está a chover. Não gostas necessariamente da chuva, mas reconheces que ela existe. O terceiro passo é respirar. Mas não qualquer tipo de respiração. Uma respiração consciente, deliberada, controlada. Já falamos dela várias vezes no Quem Cala Consente. Algo como inspira lentamente pelo nariz durante 4 segundos, mantém o ar nos pulmões durante 4 segundos, expira pela boca durante 6 segundos. Esta respiração específica ativa o teu sistema nervoso parasimpático, a parte do teu sistema nervoso responsável pela calma e pelo relaxamento. E depois o último passo deste sistema é avançar. Avançar de forma consciente. Avançar com a emoção ao teu lado, não contra a tua emoção. É como andares à chuva com um guarda-chuva em vez de correres desesperadamente à procura de um abrigo. E este é o sistema PARA. P de parar, A de aceitar, R de respirar e A de avançar. Para. Deixa-me fazer aqui uma analogia que pode soar estranha no início, mas é absolutamente revolucionária. A arte de fazer surf. Imagina que as tuas emoções são ondas no oceano. Quando vês uma onda gigante a aproximar-se, tens apenas 2 opções. Podes tentar lutar contra a onda ou ser arrastado pela força da onda. Com este sistema, tu vais aprender a surfar na crista da onda. É hoje? É amanhã? Não, demora tempo. Mas se não começares a praticar agora, nunca lá vais chegar. Quando sentes a ansiedade a crescer, em vez de tentares empurrá-la para baixo, experimenta observar onde a sentes no corpo. E isso eu expliquei-te ao pormenor no episódio anterior. E depois de fazeres esse exercício prático que te desafio a que continues a fazê-lo por mais uma semana, o desafio de observar, sentir onde é e tentar entender o porquê que te expliquei na semana anterior vai auxiliar-te neste processo.
E depois, usa uma ferramenta que é poderosíssima, a técnica da exposição gradual ao desconforto emocional. Isto é a forma como nós ajudamos pessoas a sair de momentos de ansiedade, a sair de ansiedades crónicas, depressões, situações patológicas de medo. A exposição gradual, assim como alguém que com fobia a elevadores não começa por subir ao último andar de um arranha-céus, tu não vais começar por enfrentar as tuas maiores tempestades emocionais agora. Começa pequeno. Se tens dificuldade com a ansiedade social, não começas por falar em público para 1000 pessoas. Começa por fazer uma pergunta num café, por cumprimentar o vizinho, por fazer contacto visual com estranhos. Faz uma exposição gradual àquilo que te causa desconforto emocional. A ideia é ir treinando o teu sistema nervoso a perceber que consegues lidar com o desconforto emocional em doses pequenas e gradualmente, à medida que a tua confiança cresce, podes lidar com as emoções mais intensas. Na terapia cognitiva comportamental, existe uma técnica chamada de diferenciação entre dor e sofrimento, que é essencial entender. A dor emocional é inevitável. Perdas, desilusões, medos fazem parte da experiência humana, mas o sofrimento é completamente opcional. Tu podes estar em dor, mas só sofres se tu te entregares à dor. O sofrimento é a história que tu crias sobre uma dor. A resistência que tu ofereces a uma dor. Isso é sofrimento. Quando a próxima emoção difícil chegar, pergunta-te o que é dor real aqui e o que é sofrência, sofrimento que eu estou a adicionar. Muitas vezes descobres que 80% do teu sofrimento vem da resistência à dor que dás e não da dor em si. Começa a criar planos de tolerância emocional. Não um plano para eliminar as emoções difíceis, mas um plano para receberes com dignidade quando estas emoções chegarem. Se calhar era uma boa ideia para o próximo episódio ensinar-te a criar um plano de tolerância emocional. Só que na verdade, tu não necessitas que eu te ajude a dizer A mais B, passo a passo, como criar este plano. É um plano que basta ouvires o Quem Cala Consente, que já deves entender como fazer, porque é na verdade o teu plano para tu viveres em pleno. Quando começares a receber com dignidade as tuas emoções, percebe as ferramentas que vais usar. O diário de pensamentos, a respiração consciente, a observação corporal, o exercício físico, a música, a escrita criativa. Ter um plano não significa que vais controlar as tuas emoções. Significa que vais estar preparado para dançar com as tuas emoções quando elas chegarem. O tal surf que falávamos antes. Porque estas emoções vão chegar. E quando chegarem, tu vais estar pronto. Porque tu és um ouvinte do Quem Cala Consente. É o veneno do silêncio que nos mata por dentro. O veneno do silêncio que destrói o que sinto. Atacamos quem mais perto, magoamos sem querer. É o veneno do silêncio que nos faz morrer. Que nos faz morrer. A qualquer coisa que se quebra no ar que respiramos, qualquer coisa que se cura se aprendermos a amar. E chegamos ao momento da verdade, depois de tudo o que partilhamos hoje e no último episódio, depois de desconstruirmos as mentiras que te contaram sobre as emoções, depois de mostrar um caminho mais científico para a libertação, há uma pergunta que eu te quero deixar no ar. O que é que vais fazer com esta informação? Caro ouvinte do Quem Cala Consente, conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. E eu repito, tu não vieste a ouvir-me para te entreter. Porque se assim foi, provavelmente há outros podcasts mais úteis para esse fim. E se chegaste até aqui, se ouviste cada palavra destes 2 episódios difíceis sobre
emoções. Se algo em ti ressoou com esta mensagem, então tu já tens tudo o que precisas para pelo menos iniciar a tua transformação. Não precisas de o fazer perfeito. Não precisas de ter todas as respostas. Precisas apenas de começar hoje. Quando a primeira emoção desconfortável chegar, lembra-te, tu não és frágil, tu não és quebrado, tu és humano. E ser humano significa sentir profundamente, mesmo quando dói. E se queres continuar esta jornada de descoberta, porque vamos continuar a abordar todas estas coisas de forma desmistificada para chegarmos a um plano para tu viveres em pleno. Se queres mais ferramentas, semanalmente, para te libertares de prisões que vamos criando ou que a sociedade criou na nossa mente, subscreves o Quem Cala Consente. Subscreves e partilhas. Partilhas porque há muitas pessoas que necessitam de entender que há uma saída ao final do túnel. Não deixes que a tua vida seja uma constante fuga de ti próprio. Tu mereces mais. Tu mereces uma vida onde cada emoção, mesmo as mais difíceis, seja recebida com dignidade e a sabedoria que merece. E é por teres estado aqui comigo, por teres tido coragem de olhar para estas verdades desconfortáveis, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Desejo rever-te no próximo episódio Guerreiro Emocional. E se, entretanto, necessitares de auxílio, precisares dizer alguma coisa, escreve um e-mail, deixa um comentário, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. O silêncio acaba aqui. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.